Juízes capítulo 1, diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Amém. Sempre mudanças são difíceis em nossa vida. Na verdade, quando a Bíblia fala aqui que depois da morte de Josué, está falando muito mais do que um evento histórico, muito mais do que um fato histórico na história de Israel. Está falando de uma mudança de comportamento, uma mudança de período, de tempo. Está falando de uma mudança que Israel iria seguir outros caminhos diferentes dos caminhos que estavam seguindo até aquele momento da vida, quando Josué morreu. Josué, ele foi um líder de Israel. Ele nasceu lá no Egito há muito tempo atrás. Ele quando jovem, seguiu a Moisés e passou pelo Mar Vermelho juntamente com a sua família e as tribos de Israel, fugindo lá do Egito, saindo do Egito, e ele ficou por 40 anos no deserto servindo a Moisés. Depois da morte de Moisés, ele se tornou no grande líder de Israel, que levou a Israel a entrar na terra de Canaã, na terra prometida, a invadir a cidade de Jericó, e assim cidade após cidade na terra de Canaã foram caindo diante da espada de Josué. Josué é um homem que amava a Deus, um homem que servia a Deus, e no final da sua vida, ele falou para Israel: olha, vocês agora, eu estou partindo na verdade, mas vocês têm que tomar uma decisão. Eu não sei o que vocês querem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esta foi a vida de Josué. Josué amou a Deus. Josué, ele creu no Senhor. Josué, ele derrotou os inimigos pela fé. E a Bíblia fala que agora Josué está morto. E depois da morte de Josué, eles não têm um líder específico sobre a nação. Mas na verdade, Deus era o líder de Israel. E Deus sempre quer ser o líder da nossa vida, porque homens de Deus e mulheres de Deus passam. Eles podem ser grandes homens de Deus, podem ser cheios com o Espírito Santo, mas um dia todos eles vão passar, e Deus jamais passa. Deus, ele é vivo, ele é eterno, e Deus queria mostrar a Israel que ele estava com eles, e que ele era o supremo pastor e o rei de Israel. E então eles agora, sem o líder Josué, eles oram e eles perguntam para Deus. Sabe por quê? Porque havia ainda muita terra para ser conquistada. Israel, ele entrou na terra de Canaã com milhares de pessoas, mas a terra era muito grande, e aconteceu assim: eles tomaram cidades e foram invadindo cidade após cidade, mas muitas destas cidades aí, muitas pessoas que não eram judeus, cananeus, voltaram e moraram nestas cidades novamente. Eles precisavam expulsar muitos deles. Eles precisavam invadir cidades que eles até já haviam invadido antes, porque não havia pessoas suficientes em Israel para ocupar, para habitar todas as cidades da terra de Canaã.
e agora eles estão no processo de continuar tomando posse da terra, e eles oram a Deus: Senhor, quem é que vai, qual tribo de Israel vai em primeiro lugar para invadir estas cidades? E Deus falou para eles: Judá vai primeiro. Judá era uma tribo de Israel, eram milhares de soldados. Mas Judá fala com a outra tribo que era irmã, eram 12 tribos, falam com a tribo de Simeão, os líderes das tribos de Simeão, falando para eles: olha, vocês vão conosco e depois nós vamos com vocês para ajudar vocês a vencerem na parte da terra que caiu por sorte a vocês, e nós vamos ajudá-los depois, vocês vêm e nos ajudem. E a Bíblia diz que a primeira cidade que eles vão invadir é a cidade de Bezeque, e ali eles matam 10.000 soldados daquela cidade. O rei Adoni-Bezeque, ele foge, mas eles seguem em captura dele, prendem aquele rei e cortam os seus polegares direito e esquerdo e os seus dedões do pé, porque os cananeus faziam isso daí. Ele mesmo fala: eu havia 70 reis ali comendo migalhas na beira da minha mesa, homens que eu havia cortado os dedos das mãos e dos pés, e assim Deus fez comigo, que eu fiz com eles também. E foi levado para Jerusalém e ali morreu. Talvez a Bíblia não fala que eles o mataram, mas diz que ele morreu, talvez de infecção, enfim, morreu de alguma maneira. Mas era um costume da terra de Canaã fazer aquilo com os reis que eles dominavam, que as cidades que eles invadiam. E Adoni-Bezeque fez isso daí com os 70 reis. Por que fazia isso daí? Porque você inutilizava aquela pessoa para a guerra. Ele, sem o dedo polegar, não tinha como agarrar e segurar a espada para lutar. Então ele ficava sem o dedo e não tinha como agarrar com firmeza a espada para a luta. Ele estava inutilizando aquela pessoa para comandar o exército. Era um ato de humilhação, estava humilhando aquela pessoa para que ele não pudesse lutar mais. E a Bíblia, no capítulo 1 do livro de Juízes, vai citando as vitórias da tribo de Judá, e a cidade após cidade eles vão indo, e a Bíblia diz: o Senhor é com eles, e o Senhor vai dando vitória a eles, até que eles chegam. A Bíblia diz no versículo 19 que o Senhor esteve com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto eles tinham carros de ferro. E aí começam os problemas desta nova geração, porque agora era uma nova geração. Josué havia morrido, os líderes que trabalharam com Josué, os comandantes do exército de Israel haviam morrido. Era uma outra geração que estava agora à frente de Israel. E a tribo de Judá, a Bíblia vai falar várias vitórias do ponto militar, do ponto geográfico, histórico, as cidades que eles foram invadindo e tomando as cidades. Até que menciona aqui no texto pelo menos duas coisas em que a gente começa a perceber uma mudança de direção, uma mudança no pensamento dos líderes de Israel. A primeira delas é quando eles cortam o dedo do rei Adoni-Bezeque, porque esta era uma prática da terra de Canaã, era uma prática ímpia, era uma prática que Deus não queria que eles fizessem. Deus não havia mandado eles fazerem aquilo, Deus havia mandado eles expulsarem os inimigos da terra, mas Deus não mandou eles adotarem uma prática de guerra que os cananeus adotavam. O fato de eles inutilizarem aquele rei não era aquilo que Deus havia falado que eles deveriam fazer, e eles estavam começando a aprender práticas da terra de Canaã e que eles não deveriam estar praticando. A mutilação não era um dos meios que Deus queria que eles usassem para derrotar os seus inimigos. E a segunda coisa é que a Bíblia fala que quando Judá ele foi invadir uma região, ele invadiu as montanhas e ele tomou as montanhas. Porém, ele não expulsou os moradores do vale, porque eles tinham carros de guerra.
E quando eles estavam nas montanhas, eles expulsaram os moradores das montanhas. Eles olharam lá para baixo, no vale, e viram que os moradores daquelas cidades tinham carros de ferro. Era a tecnologia de guerra da época. Era como bigas romanas, eram carros de ferro em que o soldado ia ali em cima, e eles olharam para aquilo e eles falaram: bom, é melhor nós não mexermos com essa turma, porque eles têm carros de ferro. E colocaram seus olhos nas armas humanas, ao invés de colocar os seus olhos em Deus e nas vitórias de Deus, naquilo que Deus queria fazer e podia fazer. Mas eles agiram aqui como aqueles espias que foram para a terra há mais de 60 anos atrás, e que falaram para Moisés um relatório desanimador de que eles moram em cidades muito grandes e fortificadas e nós somos pequenos. Eles pensaram: nós não vamos conseguir derrotar, e porque eles têm carros de guerra. Mas quando você lê o livro de Josué, a Bíblia fala que certa vez uma tribo de Israel, a tribo José, os seus filhos Benjamim e Manassés foram falar para Josué: o campo que o Senhor deu para nós é pequeno demais, a terra que o Senhor nos designou para nós é pequena demais, e nós não temos, tem uma floresta, e os moradores têm carros de ferro. E Josué, a Bíblia diz lá no livro de Josué, Josué falou para eles: é verdade, a terra que vocês têm por herança é pequena demais, mas o Senhor está com vocês, e vocês vão entrar nas florestas e vão cortar os seus bosques, e vocês vão vencer os inimigos, ainda que eles tenham carros de ferro. Porque Josué sabia que a vitória não estava na força do homem, a vitória não estava no braço do homem ou na tecnologia do homem, mas a vitória estava no Senhor, meu amado. A vitória estava no Senhor. Mais para frente, 400 anos depois do livro de Juízes, quando começa o reinado de Saul, e depois vem o rei Davi, a Bíblia nunca fala que Davi teve carros de ferro. No entanto, a Bíblia diz que Davi, ele derrotou os filisteus porque o Senhor estava com ele. E a gente aprende que o segredo da vitória é ter o Senhor conosco, meu amado. Mas eles deixaram de crer totalmente em Deus. Eles deixaram de crer totalmente em Deus. Primeiramente, eles começaram a observar práticas que o Senhor havia dito que não era para Israel. E agora eles começam a pensar da seguinte maneira: a gente pode conviver com eles. Deus falou para expulsá-los, e Deus falou para lançá-los da terra, e Deus até falou, olha, sabe, lá em Deuteronômio, Deus falou através de Moisés, eles cometem abominações naquela terra, e eles adoram espíritos, e eles praticam a arte de feitiçaria, e eles fazem coisas que são abomináveis a Deus. Por isso eu os expulso, eu os tiro da sua terra. E Deus falou para Israel: vocês vão expulsá-los daquela terra. Mas agora eles pensam, eles estão armados, eles são fortes, vamos deixá-los conviver aqui conosco. E a Bíblia fala a partir daí, a partir do versículo 19, começa a dar uma relação das tribos. No versículo 21, por exemplo: porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Depois, versículo 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Shean. Versículo 28, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus de trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Versículo 29, Efraim não expulsou os cananeus. Versículo 30, Zebulão não expulsou os habitantes de Quitom. Versículo 31, Azer não expulsou os habitantes de Arco. Versículo 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, e assim por diante. Cada tribo foi poupando e foi pensando: nós não precisamos expulsar a todos. E aí começou um caminho que não
teve volta por 350 anos. Israel conviveu com o inimigo, morando a seu lado, morando na região, morando na vizinhança, e Deus não queria que Israel fizesse isso daí. Deus queria que eles fossem radicais, porque eles iriam aprender práticas que os iriam levar à derrota, e foi isto que aconteceu. Eles não expulsaram o inimigo, quando muito. A Bíblia diz aqui que eles se tornaram, algumas das tribos se tornaram mais fortes do que os inimigos que estavam no meio deles, e então eles transformaram os inimigos em escravos e colocaram os cananeus para trabalhar para eles em trabalhos pesados, trabalhos forçados. Eles pensaram, bom, a gente pode economicamente, para nós vai ser bom manter o inimigo aí, vai ser bom, nós não vamos precisar fazer alguns trabalhos forçados, eles vão poder fazer por nós, e tudo está bem, Deus vai nos abençoar, e o Senhor está conosco, e dá para a gente conviver. A gente não precisa ser assim também, tão radical, a gente não precisa tomar medidas extremas, dá para a gente morar, e até que tem muitos cananeus que são gente boa, eles trabalham para a gente, eles são nossos amigos. Esses dias até um cananeu trouxe doce para mim, e a gente está ficando amigo deles, e eles estão frequentando a nossa casa, e nós estamos frequentando a casa deles, e tudo está bem. Nós temos o nosso Deus, e servimos ao nosso Deus, e eles têm o Deus deles, mas eles têm o Deus deles, e eles seguem a vida deles, mas não foi isso que aconteceu. A verdade está, a desobediência a Deus, a Bíblia fala, porque no capítulo 1 até o capítulo 2, é a visão do homem, até o capítulo 2 é a visão do que, quem escreveu o livro de Juízes provavelmente foi Samuel, 350 anos depois, e Samuel, ele através dos relatos que um contava para o outro, chegou a história Samuel, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, provavelmente escreveu o livro de Juízes, e o capítulo 1 ele escreve da perspectiva humana, alguém contando das vitórias, alguém contando dos triunfos de Judá, de Benjamim, e de Manassés, e das outras tribos de Israel, no ponto de vista humano, conquistando cidades, o avanço geográfico, a história depois da morte de Josué. Isto era o que o homem pensava: está tudo bem, estamos indo bem, nós cortamos o dedo daquele rei mau, e nós não expulsamos todos os moradores da terra, até porque nós podemos conviver com eles, e na verdade nós nem expulsamos os moradores do vale, é justificável, eles têm carros de ferro, e nós então nem quisemos mexer com eles. Esta era a perspectiva do homem. Aparentemente não tem nada de errado quando você lê, e assim às vezes são as coisas na nossa vida. A gente olha da perspectiva humana e não tem nada de errado. Nós estamos obedecendo a Deus. Nós estamos obedecendo a Deus. A gente às vezes pensa que meia obediência é obediência. A gente pensa que meia verdade é verdade. A gente pensa assim: olha, eu estou obedecendo a Deus. Não é lá total, mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu estou fazendo a minha parte. Mas para Deus, obediência parcial não é meia obediência. Obediência parcial para Deus é desobediência. Deus mostrou isso muitos anos depois, quando o primeiro rei de Israel, Saul, assumiu o trono, e Deus deu uma ordem através de Samuel, e falou lá: você vai lá a Agag e aos amalequitas, e você destrói as cidades dos amalequitas, e você mata o rei Agag, e esta é a ordem que o Senhor dá a você. E então Saul pegou o exército de Israel, era o primeiro rei de Israel, isto 350 anos depois, ele invadiu a terra dos amalequitas, e matou os amalequitas, e a Bíblia diz que ele poupou o rei, poupou o melhor das ovelhas. E então Samuel
Samuel está orando, e Deus fala para Samuel: olha Samuel, eu me arrependo de ter colocado a Saul como rei. Ele logo se desviou da minha palavra. E Samuel então arruma suas coisas e vai falar com o rei Saul, e quando chega lá, Saul vai antes, e quando vê Samuel se aproximando, vai até ele e fala: Samuel, bem-vindo, eu executei as palavras do Senhor, eu fiz o que Deus falou que eu deveria fazer. E Samuel então ouve o balido das ovelhas e as cabras, e ele fala: que balido é esse então que eu ouço das ovelhas? E Saul falou: na verdade o povo resolveu poupar o melhor das ovelhas para oferecer a Deus em holocausto. E Samuel falou: o Senhor disse para você, porventura o Senhor tem prazer em holocaustos mais do que em que se obedeça a sua palavra? Porventura o Senhor tem prazer em que se ofereça a Ele ofertas? Você acha que Deus se agrada mais da música do que da obediência? Olha, a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Hoje o Senhor iria confirmar o reino sobre ti, mas o Senhor hoje está rasgando o teu reino. O Senhor hoje está tirando o reino de você, está colocando nas mãos de um outro homem que vai obedecer a sua palavra. Sabe por quê? Porque para Deus, Saul ele tinha matado os amalequitas, mas não totalmente. Ele não tinha feito tudo aquilo que Deus havia dito que ele deveria fazer. Ele fez 80% daquilo. E Deus falou: hoje eu rejeitei você por causa disto. Porque para Deus meia obediência é desobediência. A partir do capítulo 2 e o capítulo 3 vai falar novamente da morte de Josué. Josué não morreu 2 vezes. Mas o versículo 8 do capítulo 2: faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Morreu com 110 anos. Mas já havia falado, o livro começou falando que Josué tinha morrido, e agora ele vai falar que Josué morreu de novo. Porque no capítulo 1 ele fala da perspectiva humana, do que o homem vê. Capítulo 2 e 3 ele fala da perspectiva de Deus. Quais foram as reais causas da queda de Israel? O que realmente aconteceu? No mundo invisível, no mundo espiritual. Porque no mundo visível tudo pode estar correndo bem, mas no mundo espiritual pode ser que tenha problemas que Deus esteja vendo e que às vezes as pessoas não estão vendo. E Deus envia um anjo do Senhor para falar no capítulo 2, e fala para eles, e começa a falar: olha, o Senhor, Ele foi fiel a vocês, Ele não invalidou a aliança com vocês, Ele tirou vocês da terra do Egito, que sob juramento Ele havia falado aos seus pais. Mas vocês, e Ele falou para vocês: não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isto que vocês fizeram? O que vocês fizeram? O Senhor foi fiel, porque Deus sempre é fiel. Deus sempre é fiel. Aquilo que Deus prometeu Ele vai fazer na tua vida, meu amado. O que você precisa na tua vida é somente de Deus, ajuda de Deus. Deus é suficiente para fazer tudo em nossa vida. Deus falou: olha, aquilo que eu prometi para vocês eu fiz. Eu prometi que iria tirar vocês da terra do Egito. Eu dei algumas ordens para vocês. Eu falei para vocês: não façam alianças com eles, derrubam os seus altares, e vocês não fizeram isso. Vocês não obedeceram a minha palavra. Este é o problema. Este é o problema. Eu falei para vocês: não façam alianças. Por que Deus não queria que fizessem alianças? Porque não tem como. Amós 3:3 diz assim: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Não tem como 2 pessoas andarem juntas se elas não estiverem em acordo. Não tem como um casamento dar certo. Não tem como uma sociedade dar certa se um quer puxar para um lado e outro quer puxar para o outro lado. Não tem jeito. Deus falou para eles: eu falei para vocês não se ligarem com essas pessoas, porque eles iriam influenciar vocês. Muitas vezes é o contrário daquilo que Deus espera que nós façamos.
Porque Jesus, ele falou: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque todo mundo vai ver as tochas acesas na cidade de longa distância. Vocês são o sal da terra. Não se pega uma candeia, uma lamparina e coloca debaixo da cama. Não, ela não vai funcionar. Você precisa da lamparina num lugar alto para iluminar toda a casa. Jesus falou: olha, vocês fazem a diferença. Ele falou: olha, eu não tenho como tirar vocês do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês não são do mundo, vocês são diferentes. Na verdade, Deus sabia que Israel não estava preparado, não estava pronto para conviver e ver tudo aquilo que eles iriam ver e estar num mundo onde pessoas anti-Deus, estar num mundo onde havia práticas que Deus não queria que eles aprendessem. Deus deu um monte de regras para eles lá em Levíticos e falou: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Olha, não, o teu filho não deita com a tua filha, o sogro não deita com a nora, não faça isso, homem não deita com homem, mulher não deita com mulher, não faça isto, pois estas práticas eu estou tirando eles da sua terra. E Deus não queria que Israel aprendesse a ver as práticas das pessoas que não conheciam a Deus. Mas eles entram na terra e eles aprendem tudo. E eles não expulsam os moradores. E a Bíblia diz, versículo 5 do capítulo 3: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heveus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Porque a gente acha que nunca vai chegar tão longe, mas na verdade a queda é passo a passo. A rachadura na parede, ela começa quase que imperceptível. É um risquinho tão fino, não vai fazer nada. Mas com o tempo a rachadura vai aumentando e aumentando, aumentando. E a gente vai colocando lá o esparadrapo, a fita isolante. E quando percebe, já está longe demais. Israel, o fato de eles não expulsarem o inimigo e deixarem o inimigo morarem juntos, fez com que eles aprendessem as práticas do inimigo, aprenderam os seus caminhos. A partir do capítulo 3, depois que Deus dá o resumo da história, de algumas coisas que eu vou falar, no versículo 7 do capítulo 3, começa aquele ciclo do livro de Juízes que vai se repetir por mais de 300 anos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos balins e ao poste ídolo e aos ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. E então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Versículo 12: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. A partir do resumo que Deus dá da situação, no capítulo 3 começa um ciclo por 300 anos. Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor, vem um inimigo, invade a terra, escraviza Israel na sua própria terra. Você ser escravo na sua própria terra, você ser servo na sua própria terra, você ter que trabalhar pelo seu pão debaixo da espada do inimigo, você não estar na posição que Deus planejou para a sua vida, você ser um derrotado, você ser um miserável, você ver o seu dinheiro ir embora, você ver você sendo cauda e não cabeça na sua própria terra por causa da sua desobediência ao Senhor.
e eles desobedeceram, e Deus permitia que inimigos viessem, saqueassem a sua terra, como fizeram na época de Gideão, saqueassem as colheitas, tacava fogo nos campos, eles passavam necessidades, ficavam debaixo do jugo por 10 anos, sofrendo. Deus não quer que você sofra, você é povo de Deus, você foi chamado para ser vencedor, meu amado. Sofrendo. Então, de repente, depois de tanta dor, às vezes a gente não vem pelo amor, acaba vindo pela dor. Às vezes as dores vêm em nossa vida para nos acordar, nos despertar. Às vezes parece que a gente está dormindo um sono profundo na nossa vida, que nós não percebemos o que nós estamos fazendo. Então às vezes Deus permite alguma dor em nossa vida para a gente acordar. Eles acordavam e falavam que vida miserável que nós estamos vivendo, e começavam a orar. Não fala quanto tempo eles oraram, mas talvez oravam 1 ano, 6 meses, 8 meses. Oravam, buscavam a Deus, acordavam de madrugada, reuniam com os irmãos, buscavam ao Senhor. O Senhor tem misericórdia da nossa vida, perdoa os nossos pecados, se arrependiam, buscavam e clamavam a Deus. Então Deus levantava um juiz, levantava alguém, tocava a trombeta, reunia um exército e lutava e libertava Israel das mãos do inimigo, como ele fez aqui através de Otiniel, e a terra descansou por 40 anos. Mas depois eles vinham fazer novamente, que era mal diante dos olhos do Senhor, e o ciclo se repetia por várias vezes. Durante o livro de Juízes, o ciclo se repetia. Na verdade, a raiz de tudo isso daí está no capítulo 2 e 3, a perspectiva de Deus. Porque quando você lê o capítulo 1, parece que é um capítulo de vitória, é um capítulo de avanço. Eles derrotaram o inimigo, eles expulsaram os moradores, não expulsaram todos, mas eles entraram na terra, eles possuíram a terra. Mas Deus olha e fala: olha, eu fui fiel a vocês, eu falei que eu iria abençoar a vida de vocês, e eu tirei vocês da terra do Egito. Eu falei para vocês não terem aliança com essas pessoas. Eu falei para vocês derrubarem os seus altares, mas vocês não obedeceram a minha voz. O que foi isto? O que foi isso que você fez? Às vezes a gente tem que parar em nossa vida e pensar: onde é que eu estou levando a minha vida? Onde eu vou terminar se eu continuar deste jeito? O livro de Juízes, o resumo, termina com uma frase triste. A última palavra de Juízes é o versículo chave do livro, para você entender a história. Naqueles dias, o último versículo do livro, capítulo 21, versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava que deveria fazer. Cada um fazia o que achava que deveria fazer aos seus próprios olhos. Parece até os nossos dias, parece que nós estamos vivendo isto. Te faz feliz? Então faça. Aquilo vai te deixar feliz? Faça. Ah, Deus é bom, Deus é amor, Deus entende, Deus é bonzinho. Papaizinho lá do céu, papai do céu, obrigado, seu cara. Deus é legal. Deus quer que você seja feliz. Se te faz feliz, faça. Cada um fazia o que achava mais reto aos seus olhos, não aos olhos de Deus. Para Deus eles eram rebeldes, desobedientes. Para eles não. É quando a gente começa a achar que tudo é relativo. Não precisa ser radical. A moral é relativa. Que ninguém tem nada a ver com a minha vida. É importante você ser feliz. Estou feliz. Ah, eu sou casado, mas não tem nenhum problema, eu sou homem. Eu saio com a secretária de vez em quando. Meus amigos, todos fazem.
Afinal, é o costume da terra. Os cananeus fazem isso também. Eu aprendi com eles. Eles são gente boa, gente legal, educados. Quando a gente começa a substituir a palavra de Deus pela cultura anti-Deus, nós questionamos os absolutos morais de Deus. Nós questionamos o que Deus fala. Então nós começamos a adotar um sincretismo religioso, de que tudo leva a Deus, que Deus é bonzinho, e que nada ofende a Deus, e que também se ofender problema de Deus. A gente começa a viver a nossa vida e achando que o que interessa é sermos felizes e vivermos a vida do jeito que a gente quiser. Só que eles, quando fizeram isso daí, eles aos poucos foram caindo na tragédia, e na escravidão e na miséria. Quando uma sociedade se afasta de Deus e perde os padrões da Bíblia, e perde os padrões morais de Deus, ela vai afundar. A catástrofe vai vir. Nós nunca ouvimos tanto no planeta e nunca ouvimos tanto no Brasil, nunca ouvimos tanto no mundo inteiro. Suicídios, depressão. Toda hora todo mundo precisa fazer análise. Destruição. Por quê? A base de tudo é a nossa vida confusa, as nossas escolhas erradas. E nós achamos que não irão ter consequências, mas tem consequências na nossa vida. Deus falou para eles, eu falei para vocês. Eu fiz a minha parte. Deus, Ele sempre é fiel. Não culpe a Deus pelas tragédias, meu amado. Deus não é culpado das coisas. Deus falou, eu abençoei vocês, eu falei para vocês, olha, não se junte a eles. Não é que você não possa ter amigos não crentes, nada disso, meu amado, não é nada disso. O que Deus queria era o seguinte, você não aprenda as práticas deles e não se convença de que aquilo vai estar correto. Para Deus o certo é certo, o errado é errado, o sim é sim, o não é não. Para Deus não tem meio termo. Se o mundo falar sim e Deus falar não, é não, meu amado. Vocês estão me entendendo? Se o professor da faculdade falar sim, é legal, mas a Bíblia falar que é feio, é feio. A minha vida é baseada na palavra de Deus. Mas pastor, esta Bíblia aí é antiquada. Esses dias eu vi um comentário de alguém falando o seguinte, não, Paulo falou isso daí, mas Jesus é amor, ele falou amai-vos uns aos outros. Eu acredito em Jesus e não em Paulo. Jesus é maior do que Paulo. Como se fosse maior espiritualidade. Evangélico. Sim, Jesus é maior que Paulo, e Paulo simplesmente falou as palavras de Jesus. Tudo que Paulo escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo, foi inspirado pelo Espírito de Cristo. O que Cristo queria falar, ele também falou através de Paulo. Você quer saber o que Jesus pensa sobre alguma coisa que ele não falou? Leia Paulo e você vai ver o que Jesus pensa. Paulo falou inspirado por Jesus, inspirado pelo Espírito Santo. Mas a gente, aquilo que desagrada, a gente fala, eu vou obedecer a Deus 30%, olha, eu vou obedecer. Não, sabe, queridos, ninguém é perfeito não, ninguém é perfeito, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós às vezes damos passos errados em nossa vida. A diferença é que a gente precisa se arrepender e colocar a nossa vida nos trilhos de volta. A gente às vezes está numa situação, não sabe o que fazer. Sabe a primeira coisa que você deve fazer para a tua vida recomeçar a andar? É se arrepender dos pecados e confessar ao Senhor e pedir a ajuda de Deus. Senhor, por favor, Senhor, eu sozinho não consigo, eu preciso do Senhor. E Deus vai ajudar você, meu amado. Ele vai ajudar você. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Quando eu me converti, eu tomei uma decisão. Os meus amigos me chamavam para coisas erradas, mas agora eu tomei uma decisão. Agora eu não vou mais.
Se for preciso, tem que me afastar de alguns. Se for preciso, eu tenho que me afastar de alguns amigos meus. Aqueles meus chamados amigos que querem me levar para longe de Deus, é melhor você não andar com eles. Não adianta você que foi dependente de drogas, saiu da Cracolândia e estava com a vida fundada nas drogas, continuar mantendo o relacionamento com o traficante. Passar na casa dele toda semana. Não, pastor, hoje eu sou forte. Calma. Não adianta você querer passar na beira do abismo achando que tudo vai dar certo, porque não vai dar certo. Uma hora a roda da carruagem escorrega e você cai no abismo. Olha, querido, eu estou cansado de ver gente que realmente ama Deus e quer viver para Deus, mas não consegue viver para Deus por causa das suas companhias. Porque anda com gente que não pode andar, anda com pessoas que não deveria andar, deveria tirar da sua vida aquelas pessoas, mas eles pensam como homem, eles pensam o seguinte: mas eles são os meus únicos amigos, e eu vou ficar sozinho. Sabe o ditado que diz: antes só do que mal acompanhado? Você nunca vai estar sozinho. Quando você fizer o que é certo, Deus vai abençoar você. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai fazer as outras coisas. Deus vai endireitar as tuas veredas, Deus vai endireitar os teus caminhos, e Deus vai trazer pessoas que vão ser bênção na sua vida. Primeiro eu preciso dar o passo. O problema é que eles foram se contaminando. Sabe quando a gente mora do lado, a gente começa a ver o que aconteceu aqui. Os filhos deles foram lá e casaram com mas que moça bonita. Olha aquela Cananeia lá, pai, olha, é linda. Foi Miss Cananeia o ano passado. É mesmo, filho? Estava na televisão. Uau. Ela está gostando de mim, pai. Então tá bom. Casa com ela. Israel deu os seus filhos para casar com os cananeus deram as filhas, os filhos para casar com eles se fizeram uma aliança, eles misturaram-se, e quando a gente vai misturando, ninguém começa a adorar outro Deus de uma hora para outra, nenhum crente cristão de verdade, ele fala assim: quer saber? Eu não quero mais saber de Jesus não, agora meu Deus é Buda. Não faz isso. As coisas acontecem passo a passo. E você pode não adorar a Maomé, você pode não ser islamista, nem budista, você pode ser cristão, estar longe de Deus. Porque a gente pensa: bom, eles adoraram outros deuses. Eu não adoro Deus nenhum, meu Deus é o Senhor. Mas pode ser que não seja verdade isso daí. Jesus, ele falou: aquele que me ama, ele guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Se você erra, você vai lá, ajoelha, fala: Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu estou sozinho, eu preciso de ajuda. Coloca gente na minha vida que ame ao Senhor. Se junte com gente que ame ao Senhor. Se junte com gente que ame ao Senhor. Você se converteu agora, se junte com gente que ame ao Senhor. Se junte com jovens que queiram orar, que queiram buscar a Deus. Isso vai ajudar você, vai fortalecer a tua fé, vai te aproximar mais do Senhor. Você vai aprender a ouvir mais a voz de Deus. Você vai aprender a Bíblia, aprender os caminhos de Deus, aprender a tomar decisões certas na sua vida. É isso que Deus fala. O problema foi que Israel deu passos errados na perspectiva de Deus. Eles fizeram escolhas erradas. Primeira coisa, eles fizeram alianças com os moradores da terra que eles não deveriam fazer. Eles não derrubaram os seus altares. Se a gente perceber que tem um altar na nossa vida que está nos levando a adorar um outro Deus, seja o Deus do sexo, seja o Deus da mentira, seja o Deus do orgulho, seja o Deus da desonestidade, altares que estão lá em nossa vida, que nós precisamos derrubar esses altares da nossa vida. Precisamos derrubá-los. Às vezes a gente não consegue derrubar sozinho,
Como eu preguei a semana passada, Gideão, Deus falou para ele derrubar o altar de Baal. Ele pegou 10 homens para ajudá-lo. Às vezes a gente não consegue derrubar o altar sozinho, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de irmãos. A gente precisa de gente que nos fortaleça e nos ajude a derrubar o altar de Baal que está no nosso terreno, está no quintal da nossa casa. Preciso do irmão, preciso de alguém mais crente do que eu. Preciso de alguém apaixonado por Jesus, inflamado pelo Espírito Santo, para me ajudar a derrubar este altar da minha vida, que está me escravizando a Baal. E eu não quero na minha vida estas coisas, porque lá na frente vai trazer tragédias que Deus não quer. É isso que acontece. Que foi o que aconteceu com Israel. Não expulsar os moradores da terra. Deus falou, não expulsar os moradores da terra. Tiveram uma obediência parcial. Obediência parcial traz uma fé parcial, uma fé fraca. Eles têm carro de ferro. Deus não se importa com a força do inimigo. Deus é maior do que o inimigo, meu amado. Davi falou para Golias: você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem você tem afrontado. Você vem comigo com espada, com escudo, com armas, eu vou contra você em nome do Senhor. A Bíblia diz: muitos confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Muitos colocam a sua confiança no braço do homem, mas eu confio no Senhor, meu amado. Eu confio no Senhor. Há algo impossível na sua vida, é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Para Deus nada é impossível, meu amado. Deus tem o controle sobre todas as coisas em nossa vida, e mesmo quando nós não enxergamos, lá está o Senhor nosso Deus dos exércitos, que controla todas as coisas nesta terra. Nada foge aos seus olhos. Eu sou humano como você. Tem horas em nossa vida que a gente fica abatido. Tem horas em nossa vida que a gente se sente sozinho. Tem horas em nossa vida que a gente parece que Deus nos deixou. Mas Deus não nos deixou. Jamais Ele nos deixa. Ele está lá. Mesmo quando você não entende as coisas na sua vida, está lá. Está cuidando da gente, de cada detalhe da nossa vida. Está colocando as pessoas certas. Mesmo no meio da dor, nós podemos crescer e ficar firmes, confiando no Senhor, que controla cada detalhe. Não cai uma folha de uma árvore. Jesus, ele falou: olha, você compra 2 pardais por uma moedinha. No entanto, eu digo para vocês que nenhum pardal cai na terra sem que o vosso Pai Celestial saiba. Deus conhece tudo. Deus sabe o dia que você nasceu, o minuto, o segundo exato. Antes dele fundar o mundo, antes de haver estrelas, Ele sabia de você tudo. Ele sabe o dia que você vai partir desta terra. Está escrito no livro dele. Quando chegar o seu dia, é o seu dia. Você fez o que você precisava fazer. Se você serviu a Deus de todo o coração, você fez. Deus deu aquele tempo. Às vezes eu fico pensando, falando: puxa, às vezes eu tenho uma luta, né? De vez em quando eu tenho vontade de tanto de ir para o céu. Não está vontade de ir para o céu. Às vezes a gente tem vontade de ir para o céu, assim, de ver Jesus. Puxa, imagina só. Eu amo você, meu irmão, mas pensa só, sentar lá junto com Moisés. Falou: Moisés, vem cá. Nossa, cara, eu gosto demais de você. Antes de eu te conhecer, mas li as histórias lá. Nossa, Josué, me dá um tempinho para a gente papear um pouquinho. E lá para o céu, maravilhoso. Mas ao mesmo tempo eu sinto tanta vontade de fazer tantas coisas. Esse tempo que Deus nos deu aqui é limitado. Nós temos que usá-lo com sabedoria. É o que Moisés falou: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance e tenha sabedoria nas coisas que eu faço. Eles não creram no Senhor totalmente. E a Bíblia fala no versículo 10 do capítulo 2, que foi também congregada junto com Josué aos seus pais toda aquela geração,
e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. Sabe o que Deus coloca aqui? O motivo. Josué morreu. Morreram os generais de Josué. Morreu a geração de Josué. Aquela geração que viu o sol parar no céu por mais de quase 2 dias. Quase a noite inteira. O sol não parou enquanto Israel não derrotou os seus inimigos. Morreu aquela geração que atravessou o rio Jordão em terra seca. E ficaram abismados diante daquele milagre. Aquela geração que viu Deus mandar um maná no deserto, que eram jovens, crianças que viram milagres de Deus, e viram Josué derrotando os inimigos, e cresceram debaixo da liderança de Josué. Aquela geração morreu, foi congregada aos seus pais. Surgiu uma nova geração, a Bíblia diz, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. Na verdade, a culpa não foi dos pais não, meus queridos, porque com certeza eles conheciam sim sobre Deus, com certeza eles sabiam as histórias de Israel. A história não morreu, eles sabiam tudo, ouviram as histórias, conheciam as histórias. A história não morreu com eles. Sabiam o que Deus fez, conheciam teologicamente, conheciam na sua cabeça, mas não experimentaram Deus na sua vida. Uma vez eu preguei sobre a síndrome da segunda geração. A tendência natural, às vezes, da segunda geração é perder a visão que a primeira geração teve. O fervor dos pais muitas vezes se torna formalismo nos filhos, se torna apatia nos netos. Que a primeira geração, quando você tem que entrar na terra prometida, no mundo espiritual, você vai lá jejuar e orar, e passar em vigílias, e oração, e jejum, e buscar a Deus, e consagrar, e clamar ao Senhor. Nós somos tão poucos, e tem uma terra tão grande para conquistar, e você jejua, e você ora, e você chora, e você busca a Deus, e então invade a terra, e Deus dá vitória, e conquista a terra, e derrota os inimigos. E agora vem uma nova geração, que a terra está conquistada. E a geração ouviu sobre os milagres de Deus, mas muitas vezes se torna uma geração formal, intelectualizada, teologicamente conhecedora da verdade, mas que não sabe o que é passar as madrugadas ajoelhadas com o rosto no chão, chorando diante do Senhor, falando: Senhor, eu preciso de milagres na minha vida. É a geração do bolo com café. Como eu falei a semana passada, quanto menos do Espírito Santo nós temos, mais café com bolo nós precisamos para manter a igreja andando. Quanto menos de Deus, a gente precisa inventar programas, a gente precisa fazer entretenimento, a gente precisa fazer os shows, a gente precisa fazer a carruagem andar, a gente precisa organizar mais coisas, a gente precisa criar novas coisas, a gente precisa fazer outras novidades. Se não tem novidade, ninguém vai para a igreja. As pessoas enchem as igrejas quando tem novidade. Tem novidade, as igrejas ficam cheias. E assim nós nos esquecemos que a igreja é mantida pelo Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo vai embora e a igreja continua. A segunda geração estava satisfeita com as conquistas que tiveram. A segunda geração se acostumou com a bênção. A segunda geração achou que não precisava ser tão diferente assim. A segunda geração não negligenciou a palavra. Isso aconteceu nos Estados Unidos da América. Isso aconteceu em Israel. Minha oração é que não aconteça no Brasil. E uma geração que pagou um preço para buscar a Deus, e vir uma outra geração que não é apaixonada pelo Senhor. Porque às vezes na aparência pode ser que esteja tudo bem aos olhos dos homens,
Mas aos olhos de Deus, Ele pode falar: olha, vocês não derrubaram os altares que deveriam derrubar, vocês não tomaram as decisões que precisariam tomar, suas vidas não têm diferença nenhuma deles. Jesus falou: vocês são a luz do mundo. Se apagar a luz, que trevas grandes vão ser. Vocês são o sal da terra. Mas não, Senhor, nós queremos ser como os outros povos. Israel falou para Deus: nós queremos um rei como todos têm. Nós não queremos ser diferentes, nós queremos ser iguais. Igreja significa chamados para fora. Quando nós somos chamados para fora do mundo, nós somos chamados a ver uma vida diferente, meu amado. Somos chamados a ver uma vida diferente, a viver para Deus. E a melhor coisa que nós podemos fazer em nossa vida é colocar Deus em primeiro lugar. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, todas as outras coisas vão ser acertadas, todas as outras coisas vão ser encaixadas. O que você precisa fazer? Pastor, o que eu preciso fazer? Você só precisa colocar Jesus em primeiro lugar. Aquilo que você tem o Espírito Santo dentro de você, você não precisa de regras, você não precisa do pastor atrás de você falando o que você pode e o que você não pode. Você tem o Espírito Santo. Quando você faz uma coisa e acender uma luzinha, sabe, uma luzinha vermelha lá na tua consciência, não está certo, não faça. Siga a Deus. Deus vai abençoar a tua vida. Pois eu quero ser
Proclamai tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para os 4 cantos do nosso país. Seja um parceiro.